Prepare-se para descobrir os 20 maiores mistérios históricos que finalmente foram resolvidos. Tumba do Rei Tut. A tumba de Tutancâmon, também conhecida como Construção Romana número 20. É única entre as tumbas reais do Vale dos Reis. Tutancâmon, ou Rei Tut, governou o Egito Antigo entre 1332 e 1323 a.C. No início do século XX, especialistas acreditavam que ele estava enterrado ao lado de outros faraós no Vale dos Reis, mas a localização exata de sua tumba era um mistério. Até 1912, pensava-se que todas as tumbas haviam sido descobertas, exceto a do rei Tut. Então, onde estava ela? Em 1922, o arqueólogo Howard Carter fez uma descoberta espetacular. Mais de 5.000 artefatos preciosos, incluindo estátuas de ouro e a múmia do faraó, que usava uma máscara mortuária de ouro e estava em um caixão com mais de 90 quilos de ouro maciço. Diferente de outras tumbas reais escavadas nas encostas do vale, a tumba de Tutancâmon foi escondida no solo, sob detritos. A descoberta de Carter não apenas revelou a localização da tumba, mas também explicou por que ninguém havia conseguido encontrá-la antes. Número 19. O vampiro de Connecticut. No século XIX, a Nova Inglaterra vivenciou um pânico de vampiros. Um caso emblemático foi o do JB-55, identificado por taxinhas de latão em seu caixão. Seus ossos foram reorganizados em forma de caveira e ossos cruzados, um método histórico usado para sepultar suspeitos de vampirismo. Mas será que ele era mesmo um vampiro? Claro que não. Em 2019, testes de DNA identificaram o vampiro como John Barber, de 55 anos, que provavelmente morreu de tuberculose, uma doença que podia causar sintomas como pele pálida, olhos vermelhos e sangue na boca. Sinais que levaram as pessoas a acreditar em ataques de vampiros. Número 18. As Cataratas de Sangue Antártida é lar de um fenômeno peculiar. As Cataratas de Sangue, localizadas na geleira Taylor. Descobertas em 1911 por Thomas Griffith Taylor, estas quedas d'água de cor vermelho vivo intrigaram cientistas por décadas. Inicialmente, acreditava-se que algas vermelhas davam a coloração, mas análises recentes mostraram que o tom vem de óxido de ferro, que tinge a água ao oxidar ao entrar em contato com o ar. Número 17. O Código Viking. Os vikings tinham um sistema de escrita fascinante e o enigmático código Jotunvillur intrigou especialistas por anos. Só em 2014, o pesquisador K. Jonas Nordby, da Universidade de Oslo, decifrou o código. Ele descobriu que se tratava de uma ferramenta educacional e não de mensagens secretas. Embora o conteúdo não fosse emocionante, decifrar um código antigo sempre desperta entusiasmo. Número 16. O crânio do Star Child. Nos anos 1930, um crânio encontrado no México gerou rumores de que seria de um híbrido humano-alienígena. Chamado de Star Child, o artefato foi analisado nos anos 1990 e 2000, e testes provaram que ele pertencia a um jovem humano com deformidades causadas por hidrocefalia, um acúmulo de fluido no cérebro. Apesar das teorias sobrenaturais, não havia evidências de aliens. Número 15. O Exército Perdido de Cambises. Em 524 a.C., o imperador persa Cambises II teria enviado um exército ao oásis de Siwa, no Egito. Mas uma tempestade de areia supostamente engoliu seus 50.000 soldados. Durante séculos, a história foi considerada exagero do historiador Heródoto. No entanto, em 2009, arqueólogos descobriram restos humanos e artefatos persas na região, dando credibilidade à lenda. Número 14. O Holandês Voador. O Holandês Voador é um lendário navio fantasma, popularizado em filmes e literatura. No entanto, avistamentos do navio são causados por um fenômeno atmosférico conhecido como
Fata Morgana. Uma ilusão de ótica que faz objetos distantes parecerem flutuar no ar. Número 13. A cidade perdida de Troia. Acreditava-se que Troia, cenário da Guerra de Troia narrada por Homero, era apenas um mito. Mas em 1871, os arqueólogos Heinrich Schliemann e Frank Calvert descobriram as ruínas de uma cidade em Hisarlik, na Turquia. Acredita-se que Troia Sexta seja a cidade descrita nos épicos gregos. Número 12. As cabeças da Ilha de Páscoa. Os Moais, como são formalmente chamados, estão entre os monumentos mais icônicos do mundo. Espalhados pela Ilha de Páscoa, na Polinésia, foram esculpidos em um vulcão chamado Rano Haraku. Apesar de se estimar que tenham cerca de 1000 anos, descobriu-se que muitos deles têm corpos enterrados profundamente no solo, sugerindo que podem ser muito mais antigos. Depois de esculpidos, foram transportados para a periferia da ilha, onde foram colocados em plataformas chamadas Ahu. Ainda não sabemos exatamente como os nativos moveram essas estátuas, mas, em 2019, pesquisadores da Universidade de Binghamton descobriram que os Ahu foram posicionados próximos a fontes de água potável, locais onde as comunidades provavelmente se estabeleciam. Não é uma razão dramática, mas é extremamente prática. Cientistas continuam desvendando mais detalhes, revelando que esta era uma sociedade complexa, e os Moais eram apenas uma parte dela. Número 11. O colapso maia clássico. Apesar de os maias terem resistido até 1697, quando a última cidade foi conquistada pelos espanhóis, outro grande colapso ocorreu séculos antes, entre os séculos 7 e 9. A razão para isso foi um dos maiores mistérios da história, até que, em 2012, descobriu-se que diversos fatores contribuíram. Muitas cidades foram construídas em terras férteis nas planícies, o que com o tempo as esgotou. Para compensar, os maias desmataram florestas nas encostas, causando erosão e agravando uma seca já existente. Além disso, mudanças nas rotas comerciais da terra para o mar enfraqueceram suas economias, forçando migrações. Número 10. O destino da Expedição Franklin. A expedição ártica do capitão Sir John Franklin desapareceu em 1845, em busca da passagem do Noroeste. Seus navios ficaram presos no gelo, e os tripulantes sofreram com escorbuto, envenenamento por chumbo e até canibalismo. Somente no final do século XX, evidências começaram a revelar os detalhes de sua trágica jornada. Número 9. Notas misteriosas na Odisseia. Uma cópia da obra de Homero com notas ilegíveis foi descoberta na Universidade de Chicago. Um concurso revelou que as anotações, feitas no século XIX, estavam em taquigrafia francesa. Número 8. A morte de Ricardo III. O rei inglês Ricardo III morreu na Batalha de Bosworth, encerrando a Idade Média. Em 2012, seus restos mortais foram encontrados e identificados, confirmando detalhes sobre sua morte violenta. Número 7. As pedras que se movem sozinhas. Na Califórnia, no Vale da Morte, pedras deixam rastros como se tivessem se movido sozinhas. Pesquisadores descobriram que finas camadas de gelo e ventos suaves impulsionam as pedras lentamente. Número 6. A face em Marte. Uma imagem capturada pela Viking 1 em 1976 parecia mostrar um rosto em Marte. No entanto, cientistas confirmaram que era apenas uma ilusão de ótica causada pela luz e ângulo. Número 5. A localização do USS Indianapolis. O USS Indianapolis, afundado em 1945, foi encontrado em 2017, décadas após desaparecer. Imagens do naufrágio revelaram os danos devastadores causados por torpedos japoneses. Número 4. Como as pirâmides foram construídas. Além de usar trenós para arrastar blocos de pedra, pesquisadores sugerem que molhar a areia criava atrito ideal para mover objetos pesados com mais facilidade. Número 3. O evento Tunguska.
Uma explosão devastadora na Sibéria, em 1908, foi confirmada em 2013 como causada por um meteoro, após análise de amostras de solo e vegetação. Número 2. O Triângulo das Bermudas. Apesar da fama de ser misterioso, acidentes no Triângulo das Bermudas têm explicações lógicas, como recifes perigosos e o tráfego intenso na área. Número 1. O caso de Anastácia Romanov. Por anos, especulou-se que Anastácia sobreviveu à execução de sua família em 1918. No entanto, testes de DNA em 2007 confirmaram que todos os membros da família Romanov foram mortos. Qual desses mistérios históricos você acha mais intrigante? Deixe nos comentários. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações.